Foi bem recebido o nome dela? O que, que você tem aí de informação e até mesmo de expectativa em relação a Daniela Teixeira, Carol? Olha, Fabiola, essa indicação da doutora Daniela Teixeira para o STJ, ela faz parte ali de uma movimentação de Lula no judiciário. Ele tem 3 vagas para preencher no STJ, uma delas ele quer que seja ocupada pela Daniela Teixeira, e tem mais uma vaga no STF, que agora, em outubro, a ministra Rosa Weber, presidente da corte, vai se aposentar. E entre assessores de Lula, entre interlocutores de Lula, a ideia é que o presidente não deve indicar uma mulher para o STF. Então, fazendo esse movimento, colocando uma mulher no STJ, de certa forma, ele está atendendo ali um anseio de grupos sociais, de militância, de uma área mais, de uma ala mais à esquerda do PT e até mesmo do governo, para se colocar representantes de minorias na cúpula do judiciário. Então, Daniela, ela entra muito nesse contexto, nesse aspecto de que o judiciário ainda é muito subrepresentado por mulheres. Hoje, o STJ ele tem 33 cadeiras, das quais apenas 6 são ocupadas por mulheres, e no STF a condição é ainda pior. Tem 11 ministros, dos quais 2 são mulheres, e aposentando-se Rosa Weber e Lula não colocando outra mulher no lugar de Rosa Weber, ficará apenas Carmen Lúcia, um retrocesso para os movimentos sociais, para as minorias no Brasil, em questão em termos de representatividade dentro do judiciário. Agora, em relação à doutora Daniela Teixeira, ela se notabilizou, ela começou a ganhar notabilidade dentro do PT e também chamar a atenção do próprio presidente Lula a partir de 2016, que ela protagonizou uma discussão muito áspera com o então deputado Jair Bolsonaro na Câmara. Era um evento sobre combate à cultura do estupro, e ela fez um discurso muito contundente, lembrando que o próprio Jair Bolsonaro já tinha respondido por incitação a esse crime no Supremo Tribunal Federal, quando ele fez aquela declaração muito infeliz em relação à deputada Maria do Rosário, disse que ela não merecia sequer ser estuprada. Isso gerou uma ação no Supremo Tribunal Federal que depois acabou arquivada. Então, é com essa simbologia que Daniela entra hoje, quer dizer, que entra na nomeação, né, nas candidatas a ministra do STJ. Vamos esperar agora a sabatina e eu acredito que não vai ter problema nenhum em haver a posse da ministra ainda neste ano. Que interessante, Carol, esse bate-boca aí dela, não sabia. Que ano que foi isso? Isso foi em 2016. É um vídeo, 2016. É. pode colocar no YouTube que está bem viralizado. Assim, agora ele deve ter reacendido, né, a audiência dele, mas na É. época que Não, foi bastante. e sabe o que eu achei interessante? Porque a gente até abriu o assunto mostrando essa coluna da Mônica Bergamo de como ela celebrou, né? Esse vídeo que a Mônica conseguiu, ela celebrando com uma oração. O que trouxe alguma preocupação para alguns, falando esse conteúdo religioso preocupante, porque teve o caso, inclusive, do ministro indicado pelo Bolsonaro, né? Que teve aquela celebração dos evangélicos, ele que era terrivelmente evangélico, né? E aí falando, será que Daniela Teixeira é terrivelmente católica? Tem esse perfil? A Vera Lúcia quer falar. Fala, doutora. Fabiola, então, Josias ainda não falou, se vocês me Pode permitirem falar. falar sobre esse vídeo, então, o Prerrogativas, como não é uma entidade, não tem CNPJ, então é um grande e muito ativo grupo de WhatsApp. Então, o Prerro tem alguns subgrupos, digamos assim. E tem o grupo Prerro Orações, porque um dos integrantes fundadores do Prerrogativas, o advogado Michel Saliba, um grande criminalista, não é, do país, o filho dele, ainda em 2020, salvo engano, sofreu um pequeno acidente, mas, enfim, não sei se houve exatamente um erro médico, e o Miguel, filho do Michel Saliba, então tem dificuldades muito grandes, tem uma vida, né, muito acompanhada, ficou com sequelas muito graves. Então, esse grupo Pré-Orações
todos os dias, e eu integro também o Pré-Orações, todos os dias, às 9 horas, né, às 21 horas, alguém faz uma prece, uma adoração, eleva a sua espiritualidade em favor da recuperação, da qualidade de vida do Miguel, de força para a família do Michel, enfim. Então, como ontem, muitos e muitas dos nossos companheiros estiveram na casa da Dani, e dentro do horário quase, não é? Dessa coisa do pré-orações, aí aconteceu, mas não se trata de qualquer indevida relação de religiosidade, de qualquer matriz que o seja, com a gestão do Poder Judiciário do Estado, porque defendemos de forma absoluta o Estado laico, a laicidade do Estado brasileiro. Então, podemos ficar todos e todas com mais absoluta tranquilidade quanto a isso, no que tange à responsabilidade constitucional da doutora Daniela Teixeira. Que ótimo, ótima essa sua declaração, porque aí, né, já deixa o pessoal, podemos ficar tranquilos em relação a isso, muito bom. O Josias tem apuração pra gente? Fala, Carol, pode falar. Não, é só fazer uma ponderação que o fato da pessoa ser religiosa também não impede a pessoa de ser progressista. Pelas conversas que eu tive com a doutora Daniela Teixeira, ela se mostrou bastante comprometida com a causa feminina, especialmente, né? Ela tem uma postura bastante feminista. Como advogada, ela atuou em várias causas em defesa das mulheres, então eu acredito que ela seja uma pessoa religiosa e, para além disso, ela tem sim um perfil progressista que vai agradar sim as minorias. É um perfil totalmente diferente do que a gente está vendo hoje do Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal nas matérias de costumes, e não é à toa que a Janja ela apoia a Daniela, porque é um perfil muito parecido com o da primeira-dama. Ou dentro do seu ambiente de trabalho. E enquanto esses agressores não forem punidos, a violência não vai diminuir. E eles devem ser punidos, sejam eles quem for. Seja o marido da vítima, seja o coronel que está abusando de uma criança de 2 anos, seja o promotor que está abusando de uma vítima durante uma audiência, ou seja um deputado que é réu, sim, numa ação já recebida no Supremo Tribunal Federal. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu na ação, no inquérito número 3239, já se a oradora for interrompida, ela terá o tempo de escolher. Tá aí ele se levanta e fica indignado, e aí ele vai até a mesa, né, onde está ali a deputada Maria do Rosário. Ele vai até a mesa para pedir direito de resposta e é extremamente agressivo ali com as mulheres que inclusive estão comandando essa mesa, nessa comissão da mulher. Vamos assistir esse trecho que Bolsonaro vai até lá. Uma mulher com deficiência que vai usar da palavra. A senhora Agna Alves Cruz. A senhora Agna Alves Cruz. Senhora Agna Alves Cruz. Eu gostaria que as pessoas tivessem tranquilidade. A gente pode falar dessa cena, né, Carol? Vera Lúcia. Bom, depois dessa cena, em 2019, a doutora Daniela chegou a integrar uma lista de concorrentes para o TSE. Os ministros do TSE e também depois os ministros do STF rechaçaram, legitimaram o nome dela, incluíram o nome dela nessa lista tríplice, mandou para o Palácio do Planalto, mas claramente ela não tinha chance de ser nomeada naquela ocasião pelo então presidente Jair Bolsonaro. Agora o jogo virou e esse vídeo que rendeu a ela essa garfada, né, no TSE, ela acabou não entrando no TSE e agora ela entra no STJ impulsionada justamente pelo mesmo vídeo. O que a senhora
Fala, Josias. Se você me permite uma observação rápida, eu acho que esse vídeo, eu tinha visto também esse vídeo ontem à noite, depois que a Daniela foi escolhida pelo Lula, ele diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo, porque hoje há uma série de Bolsonaros dentro do Congresso Nacional. Um parlamentar como o Bolsonaro, que diz sobre uma colega que ela não merece ser estuprada, que não estupraria porque ela não merece, era feia demais. Um personagem como esse devia ser expurgado do Legislativo automaticamente, devia ser submetido a um processo no Conselho de Ética e expulso, com ter um mandato cassado, mas isso não foi feito. O Bolsonaro era muito usual que ele agisse como agiu nesta sessão em que ele agrediu verbalmente aí a oradora, avançou sobre a mesa, queria tumultuar a sessão. Hoje há um sem número de Bolsonaros no Legislativo e nada acontece, Fabiola. Há Bolsonaros colocando peruca para fazer discursos transfóbicos no plenário, há Bolsonaros agredindo parlamentares, mulheres, em CPIs, há Bolsonaros ofendendo com um verniz religioso uma relatora de CPI, a Elisiane Gama, que também é evangélica. Há Bolsonaros em toda parte e nada ocorre. Contra esse Bolsonaro legítimo, o genuíno, nada se fez e deu no que está dando. Evidentemente, isso não é algo, essa impunidade que é dedicada a esses parlamentares irresponsáveis, ela tem consequências. No caso do Bolsonaro, deu no que está dando. E no caso dos outros Bolsonaros que lá estão, evidentemente isso terá consequências para a democracia brasileira e não são boas consequências, Fabiola. E é muito impressionante isso que você está falando, a nossa audiência também aqui, Josias, falando, esse é o inominável, né, que muitos brasileiros elegeram para presidente, e olha só esse vídeo feito 2 anos antes disso, e que absurdo, né, a forma como ele reage ali, e na imagem é muito impressionante a Daniela do lado, fazendo assim, né, e apontando para ele, e ele não para, e ele não respeita quem está no comando da casa naquele momento, que é a Maria do Rosário, que também foi vítima dele, né? E acho que aí mostra um pouco, até da tranquilidade da Daniela, né, doutora Vera Lúcia, porque ela ali ficou muito tranquila, mesmo com tudo aquilo, a tranquilidade dela ali, como uma mulher do direito mesmo ali, né, sem perder o seu equilíbrio, apesar das agressões, e até da forma violenta como o Bolsonaro chega. Exatamente. A doutora Daniela é uma mulher destemida porque se ancora na plena consciência da nossa constitucionalidade, do vigor na defesa da democracia, e isso lhe dá uma segurança até para lidar com situações daquela natureza, com um homem já sabidamente irascível, com uma trajetória, ainda quando integrante, não é, das forças militares, manifestamente violenta, descompromissada, aliás, não é descompromissada com a democracia, sempre um militante em defesa da ditadura, e não por acaso, quando do processamento do impeachment, que cada vez mais, né, se desnuda ter se tratado de um golpe contra a presidenta Dilma, ele vai para o voto e faz uma homenagem a um torturador. Então, a doutora Daniela Teixeira, em todas as situações da sua vida, demonstra sempre uma segurança muito grande e que revela estar talhada, pronta para ocupar um assento no tribunal que se auto-intitula o Tribunal da Cidadania. Bom, vamos falar de ricos, super ricos, milionários, bilionários. Quem está chegando por aqui é Carlos Madeiro, uma ótima reportagem, recomendo. Abre a reportagem do Madeiro aqui que tá bonitona, um monte de dados, personagens aqui, ó, falando sobre ricos. Super rico acumula em média 151 milhões
e paga metade do imposto de renda da classe média. A informação é essa, gente. No Brasil tem 20 mil pessoas que podem ser consideradas mais ricas, né? 150 milhões de reais de patrimônio, mas eles pagam metade do percentual do imposto de renda de pessoas físicas, na comparação com algumas faixas da classe média. Esses dados são da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. A classe média acaba sendo a maior pagadora de imposto de renda e quem tem renda média superior a R$400 mil por mês paga uma alíquota efetiva de 5,43% do imposto de renda. E os que ganham menos, os que menos ganham, que são os que ganham menos, são os que pagam mais impostos por causa da tributação indireta, que é quando o imposto é embutido no valor final de um produto ao consumidor. No Brasil, os 10% mais pobres pagam 26,4% da sua renda em tributos, enquanto os 10 mais ricos pagam 19,2%, isso de acordo com os dados. Olá, Madeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui para falar de super ricos no nosso país. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos que nos escutam. É bom ser super rico 2 vezes no Brasil, né? Primeiro que você acumula muito dinheiro e segundo você paga pouco. Esse estudo faz parte aí de um observatório, né, do combate às desigualdades, que agora às 9h30 da manhã vai lançar no Salão Nobre do Congresso um documento, esse estudo, né, esses dados do estudo serão publicados, serão mostrados às autoridades e vão tentar fazer uma espécie de união, inclusive com a frente parlamentar, para desenvolver projetos justamente para incentivar a entender, as pessoas entenderem de que forma a desigualdade atua no Brasil. A forma como os super ricos são taxados e a classe média e pobre, ela é taxada de forma muito maior em termos percentual, é apenas uma das desigualdades, né? Você vê desigualdades de renda, você vê desigualdades regionais gritantes, desigualdades de raça, desigualdade de gênero. Esse é um estudo muito amplo, que inclusive contou com mais de 50 entidades participantes, entidades muito sérias, né, que fizeram toda a compilação de dados públicos sobre 42 indicadores de todas as áreas, né, 12 áreas sociais, saúde, educação, segurança, e elas escancaram a desigualdade no Brasil, inclusive desigualdade que inclui mortes, mais mortes de jovens negros, mais mortes por causas evitáveis, menos estudos de negros, menores salários de negros e mulheres. Então, eles escancaram, inclusive, que tudo isso é conectado, por exemplo, com a menor participação de negros e mulheres no sistema público, né, nos cargos do topo, o judiciário, você tem aí legislativo com a participação muito pequena no executivo. Isso prospera a desigualdade, né? A desigualdade que ela é multifatorial e, como o próprio estudo coloca, ela se conecta uma com a outra. Uma causa vai gerando outra. Se você estuda menos, você tem salários menores, se tem salários menores, você não tem casa, se você não tem casa, você vai para uma moradia precária, e lá você vai ter muito mais risco de ter doença, muito mais risco de ser morto, por exemplo, pela polícia, né? E toda essa cadeia de fatos, ela vai gerando uma imensa desigualdade no Brasil. Então, esse é o fato que a pesquisa mostra com muita clareza, por uma soma de indicadores, que no fundo mostram que o super rico paga menos, e a classe média paga mais imposto de renda, mas é a classe pobre que mais paga imposto indireto, que aquele imposto já está embutido no preço final do consumidor, quando você compra o pão, você leva em conta a importação do trigo, o preço do combustível e todos aqueles outros valores que já estão colocados. Então, escancara e tenta colocar sugestões para que essa desigualdade, tanto tributária como de vários outros setores, seja melhor resolvida pelos parlamentares, por exemplo, que será um foco desse estudo hoje, lançado agora às 9h30. E é muito interessante a sua reportagem, Madeira, porque primeiro você traz os números, né, falando de como que essa riqueza, ela pode ser vista através de números e dados no nosso país, e mais, essa desigualdade do nosso país. Aqui até você coloca, né, o Nordeste com a maior desigualdade, o Sul com a menor. E os números que você apresenta aqui nessa reportagem, eu acho extremamente interessante, até nessa discussão que recentemente aconteceu no país, levantada pelo governador de Minas Gerais, né, falando sobre a situação do Sudeste e do Sul.
né, na comparação com o Norte e Nordeste. O Josias também está acompanhando, a gente falou sobre isso dos super ricos ontem, e Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tem aí suas missões, né, em conseguir recursos, em tentar reduzir a desigualdade. E hoje é um dia também importante em relação ao envio do orçamento de 2024, porque o orçamento do governo, né, Josias, ele tem como foco também essa redução de desigualdades, né? Que informação que você tem aí para a gente em relação às estratégias de Haddad e o que está sendo enviado ao Congresso? Fabíola, está acontecendo uma coisa inusitada. O Fernando Haddad está sendo torpedeado dentro do próprio governo e dentro do PT, antes mesmo do envio do orçamento. Ministros do governo e parlamentares do PT, à frente a própria Gleisi Hoffmann, estão questionando a meta estipulada pelo Haddad de zerar o déficit em 2024. Acham que é exagero, estão querendo um pequeno déficitzinho, 0 ponto percentual, 0,75, algum déficit que permita ao governo gastar ali entre 60 bilhões e 80 bilhões de reais em obras, vai ser um ano eleitoral. Então, é muito curioso, porque nesse instante em que o governo se empenha em aumentar a sua arrecadação, e disso depende o êxito da nova regra fiscal, aumentar a arrecadação, pelo menos 130 bilhões de reais, daí a intenção de taxar super ricos. Nesse mesmo instante, o governo não consegue passar a segurança quanto a esse objetivo, de gastar com responsabilidade esse dinheiro que vai extrair da sociedade. Está enfiando a mão no bolso de um pedaço da sociedade, os super ricos, que são subtributados e que precisam comparecer para que o andor dos tributos fique mais leve para todo mundo tem que pagar. Então não é admissível que super ricos sejam menos tributados proporcionalmente do que a classe média, que também tem os seus fundos aí, e o governo tributa de 6 em 6 meses. Então é razoável trazer os super ricos. Agora, o ministro tenta dar uma noção de responsabilidade, que está trazendo o rico para o imposto de renda a pretexto de colocar o pobre no orçamento, mas fará tudo isso com responsabilidade, zerando o déficit, impondo um rigor fiscal, e dentro do próprio governo isso é questionado. Quando você fala, Fabíola, em dar meio ponto percentual de déficit, significa dizer que se o governo cede nisso, ele certamente apresentará no ano que vem um déficit maior do que isso. O Haddad ontem teve que vir a público para dizer, não, isso é um compromisso fechado, já está combinado com o Lula, e há um consenso no governo em relação a esse objetivo de zerar o déficit. Quando o ministro precisa vir a público para declarar isto, significa que não há consenso nenhum. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse ter recebido os dados do Ministério da Fazenda que lhe permitem entregar ao Congresso um orçamento com essa meta de zerar o déficit no ano que vem. E assim será feito, porque não há mais tempo. O orçamento está pronto, vai ser entregue amanhã. A lei determina que o orçamento seja entregue no último dia de agosto. Então vai ser entregue nesta quinta-feira ao Congresso com a previsão de déficit zero. Mas há uma conspiração, Fabíola, interna no governo para que isso não ocorra, para que o governo gaste mais do que está prevendo o ministro da Fazenda. E, quando isso ocorre, não é um bom sinal. Então, no instante em que o governo está tirando mais dinheiro da sociedade, ele precisa também, em contrapartida, deixar claro que vai utilizar bem esse dinheiro, que vai utilizar responsavelmente esse dinheiro. É isso. Bom, vamos ficar atentos a esse envio no Congresso e também aí as discussões do super rico. Vamos à manchete principal, uma outra agenda importante, que é a presença de militares no governo, né? Isso foi algo muito presente no governo Bolsonaro, né? A gente tinha, em plena pandemia,
um ministro, né, o Pazuello, que era o ministro da Saúde, e que isso trouxe bastante repercussão no nosso país e muitas críticas em relação à atuação de militares no governo. Bom, o que está acontecendo? O governo quer enviar ao Congresso, que esse governo finaliza a proposta para proibir militares da ativa em cargos públicos. O governo está enviando ao Congresso, a gente não tem ainda a data disso precisa, mas uma PEC justamente com as regras para proibir que militares da ativa das Forças Armadas disputem eleições ou ocupem cargos no primeiro escalão do executivo. Então é essa história de militar secretário, militar ministro, militar dentro do governo. Isso está acontecendo bastante em São Paulo, inclusive aqui no governo de Tarcísio, né? Assim como fez Bolsonaro. O conteúdo da PEC foi definido no começo da semana, 5 meses depois do ministro da Defesa, José Múcio, ter fechado um acordo sobre o tema com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele, inclusive, detalhou isso em entrevista para você e para Carla. Vamos até relembrar como ele falou dessa costura aí com os militares? Houve verdadeiramente uma mistura que não deu certo, foi que botou político no meio, aliás, militares no meio de políticos. Os ministérios estavam todos com oficiais de reserva. Aquilo havia um plano. Eu imagino que houvesse um plano. Ia para a reserva e diretor disso, vai para a reserva e presidente disso. Havia um sentimento de uma, não digo contaminação, de uma mistura militar com a política. Esse projeto que nós mandamos, que está sendo enviado, talvez ainda na próxima semana, já na próxima semana, de militar que quiser entrar na política, não volta para o quartel ganhando ou perdendo, isso é uma coisa importantíssima. Vai, tudo bem, escolher uma outra carreira, porque quando ele vai e perde, ele volta desmotivado para a vida militar. A questão da hierarquia e da disciplina completamente mutilada, e ele volta com proselitismo político, pensando numa próxima campanha. Um projeto extremamente importante, né, Josias, dentro das discussões do nosso país, do envolvimento de militares em questões graves aí do governo passado, e inclusive ao 8 de janeiro, né, e que tem a ver justamente com esse projeto. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que faz essa negociação com o Congresso, avalia encaminhar o texto dentro de um projeto que já existe, inclusive, lá na Câmara para análise. Um dos mais cotados para essa relatoria é Jacques Wagner, que já foi até ministro da Defesa, e ele pode ser o relator desse projeto lá no Congresso. Qual a sua análise da importância desse projeto? E você acha que ele passa no Congresso, Josias? Acho que tem ambiente hoje, Fabiola, para que um projeto assim passe no Congresso. Não será simples, vai ter muita discussão, mas há ambiente. Agora, essa proposta, ela é muito importante, é relevantíssima, mas é muito pouco, Fabiola. Essa proposta aqui proíbe fardados da ativa de exercerem funções civis e veta o retorno às Forças Armadas daqueles militares que trocarem o quartel pelo palanque. Ela é só um passo miúdo numa longa jornada, uma jornada que o governo Lula não pretende trilhar, não dá demonstrações de que pretenda trilhar. A essa altura, não basta só retirar a política golpista dos quartéis. É preciso colocar a Constituição dentro da alma dos militares, redefinindo o papel institucional das Forças Armadas. Nós temos hoje uma série de evidências que são inquestionáveis. Ninguém tem dúvida de que os militares, os da ativa, os da reserva, cometeram crimes e infrações variadas durante a gestão Bolsonaro. A mais grave delas aconteceu com o envolvimento de militares no 8 de janeiro, né? Mas houve antes disso a perversão do 7 de setembro em 2021, em 2022. Lá estavam os militares coonestando com aquele desvirtuamento que o Bolsonaro fez, com a apropriação indevida que ele fez de uma data histórica do país. Na gestão da pandemia, os militares lá estavam acompliciados com o Bolsonaro, cometendo crimes, exagerando na produção de cloroquina, que todos sabiam que era inútil, gastando dinheiro com cloroquina, colocando um general da ativa de competência precária
no Ministério da Saúde, transformou-se o Ministério da Saúde num acampamento militar em plena pandemia, abandonaram a Amazônia, delegaram, terceirizaram a Amazônia e as terras indígenas ao crime organizado, militar participando de motociata, militar participando de comício. Então, houve uma perversão generalizada. Então, hoje, Fabiola, o que é que caberia diante de um cenário desse? De rediscutir por completo o papel das Forças Armadas. O que Forças Armadas o Brasil deseja e precisa ter? São Forças Armadas que conspiram contra a democracia, que violentam os interesses da sociedade brasileira, ou que vão se preparar, se equipar para combater o crime na Amazônia, para cumprir as suas obrigações constitucionais dentro do que se deseja, do que seja razoável, né? Então é preciso rever valores que estão embolorados, é preciso reconstruir o papel das Forças Armadas, e se nós não aproveitarmos esse ambiente que nós temos hoje, depois de tudo que nós vivemos durante esses últimos 4 anos, para promover esse debate, essa discussão, então aí nós estaremos sendo covardes o bastante para deixar passar uma grande oportunidade, Fabiola. E me parece que nesta matéria o Lula não perde a oportunidade de perder oportunidades. Nesse momento, em vez de rediscutir o papel das Forças Armadas, o presidente está adulando os militares, dando mais dinheiro para investimentos, 53 bilhões de reais, e considerando a sério a hipótese de conceder reajuste salarial para os militares. Então, num cenário assim, nós realmente estamos perdendo uma grande oportunidade, Fabiola. Mas Lula não quer os militares na segurança dele, né? Isso que chama a atenção. Você está falando adulando aí, mas não quer eles na segurança, não tem confiança.